Estando nós, como espíritos imortais, regidos pela lei da sociedade, necessitamos dos contatos interpessoais, porque são eles oportunidades excepcionais de desenvolvimento interior. Neles é que revelamos nossas verdadeiras características e, através deles, que temos a possibilidade de vencer o egoísmo, a raiva, a desconfiança, o medo, aprendendo mais sobre a generosidade, a tolerância e o perdão. Esse é o imprescindível trabalho interior que amplia o discernimento sobre o bem e o mal, que permite o encontro com a paz e a felicidade, bem como contribui para o progresso espiritual. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Tal progresso trata-se de um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. Individual, porque é a criatura que institui sua própria trajetória evolutiva. Porém, coletivo, porque necessitamos das outras pessoas tanto quanto elas precisam de nós. O desenvolvimento e a realização de uma pessoa em determinado aspecto da vida certamente complementa o déficit da outra e vice-versa. Torna-se incompleto discursar sobre o amor se não abordarmos sobre o que é necessário para que ele possa existir e se manifestar. Os relacionamentos, a convivência. Falando muito alto? Falando muito baixo? Tá bom. Tá bom? Diante da leitura desse texto, nós concluímos que não há evolução sem o convívio, sem os relacionamentos e sem a convivência. Então é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, diante dessa leitura, e a gente já tem noção da responsabilidade, da importância desses relacionamentos, que eles que vão fazer com que nós evoluímos para que nós possamos evoluir a sociedade como um todo, desempenhar os nossos papéis sociais. Inicialmente, eu começo falando sobre as diferenças, as igualdades entre relacionamentos e convivência. Embora sejam coisas muito parecidas, dois conceitos muito parecidos, são conceitos diferentes. Suponhamos que a gente vá a uma viagem para o Rio de Janeiro, por exemplo. Chegamos lá e vamos à padaria comprar um pão. Assim que chegamos, nós vamos ter um relacionamento com o padeiro, certo? Porém, se a gente faz a mesma coisa com o padeiro da esquina da sua casa, você já tem tantos relacionamentos, você já tem uma convivência com ele. Não significa que você tem grande intimidade com ele, mas você já tem convivência. Então, os relacionamentos, eles são esporádicos. A convivência, ela é mais concreta. Então, para que se tenha convivência com as pessoas, é necessária a junção de relacionamentos. Mas para que a gente tenha relacionamentos, não necessariamente a gente tem que ter convivência com as pessoas. Os nossos encontros aqui na casa de Francisco, eles são dotados de convivência. Porque embora não estejamos aqui todos os dias, nós estamos aos finais de semana, sexta, sábado, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas já existe uma certa convivência entre nós. E tudo que nós vamos abordar aqui serve também para a casa de Francisco, né? E essa convivência, é claro que ela é maior com os nossos entes mais próximos, os entes queridos, né? Nossos familiares. E também com as pessoas que a gente trabalha, porque temos uma certa convivência de tempo maior com eles. Então, essas são as diferenças, a meu ver, entre relacionamentos e convivência. Eu quero deixar claro também, gente, que eu não estou aqui para doutrinar nada para ninguém, não. Eu não sou professor de ninguém. Eu estou aqui para falar um pouco das minhas vivências, com base nas minhas experiências e com base em muito do que eu aprendo aqui na casa, inclusive. Então, eu não quero doutrinar ninguém, mas espero que, de fato, faça diferença para as pessoas o que eu tenho a dizer.
antes da gente pensar nos nossos relacionamentos ou na nossa convivência, a gente já tem que estar intrínseco com a gente alguns princípios para que seja uma boa convivência, um bom relacionamento. E quais são esses princípios? Empatia, respeito, liberdade, boa-fé, paciência e tolerância. É claro que tem outros princípios que também que também devem ser aplicados, mas a meu ver, esses aqui são básicos para que a gente tenha bons relacionamentos e boa convivência. A empatia e o respeito são princípios que andam juntos, certo? Empatia é saber se colocar no lugar do outro, na situação que o outro está passando. É ter respeito pelo outro. O respeito é a mesma coisa. Então são conceitos muito afins. A empatia vai além disso, além de se colocar no lugar do outro, além de pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo, também você tem que pensar se gostaria que fizesse isso comigo. Mas, será que essa pessoa gosta que faça isso com ela? Então, para que se tenha empatia, é necessário que se tenha respeito. E para que se tenha respeito, é necessário que se tenha empatia. Certo? O princípio da liberdade, ele é muito interessante, porque a gente estuda muito aqui, fala do livre-arbítrio, e tem tudo a ver com isso. Por quê? Todos nós temos liberdade para fazer o que quiser. Mas assim como eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, o outro também tem essa liberdade. Então, até na liberdade, que é um conceito muito importante para que a gente evolua, é preciso que a gente tenha respeito e empatia. Porque quem nunca ouviu que a sua liberdade acaba onde começa a do outro? Isso, inclusive, em temas jurídicos, é muito debatido nessa questão. Então, a gente tem que saber respeitar o outro nessa questão da liberdade mais do que a nós mesmos, porque a liberdade é um conceito coletivo e não individual. A boa-fé, por sua vez, ela é estar com boa-fé, querer fazer o bem, porque errar, todos nós vamos errar, mas nós temos que errar tentando acertar, de boa-fé. Até mesmo porque, se estivermos de boa fé, nós vamos ter muito mais facilidade de aprender com esse erro e colocar ele em prática. Diferente de alguém que faz o errado por prazer em fazer o errado. Esse está de má fé. Então, que tenhamos boa fé nessas convivências pessoais e interpessoais. Temos também a tolerância e a paciência, que são conceitos muito parecidos também. A paciência é saber entender o momento certo das outras pessoas e o momento certo das coisas que vão acontecer na nossa vida. E tolerância é saber tolerar as atitudes das outras pessoas no tempo de cada um. E são muito parecidas. Por quê? Porque tanto a paciência como a tolerância exige entender o outro para que tenhamos bons relacionamentos. A paciência também deve ser entendida como ter paciência com o tempo de Deus. Porque o tempo certo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E nos falta paciência e tolerância em diversos momentos que a gente plantou alguma coisa. E a gente acha que a colheita desse plantio vai ser imediata. Mas não é. E se for, é porque é o tempo de Deus. Só que não preocupa não, gente. Porque mesmo que for demorada, ela vai ser muito maior do que a gente espera. Só que a gente tem que esperar. Entendeu? Deus é um Pai de bondade, misericordioso. E quando a gente erra, Ele faz que as consequências sejam 1/3 daquilo que a gente realmente merecia. Mas quando a gente acerta, as consequências são 3 vezes maiores. Principalmente quando a gente está respeitando esses princípios.
o da boa-fé, o do respeito na convivência. E a gente nunca pode considerar esses princípios de forma individual, porque eles são coletivos. Não adianta eu estar de boa-fé e não ter respeito. Não adianta eu ter tolerância, paciência e não ter empatia. Todos esses princípios, antes mesmo de começarmos a conviver, a gente já tem que estar com isso previamente estabelecido. E com quem nós vamos aplicar esses princípios para que a gente tenha uma boa convivência? É claro que nós vamos aplicar com o padeiro do Rio de Janeiro, mesmo que a gente não tenha convivência com ele. O respeito é estabelecido em todas as nossas relações. Mas nós vamos aplicar também em casa, né? Com a professora de natação da gente, a gente tem que respeitar ela, entendeu? A gente tem que aplicar isso a todo momento. E às vezes nós esquecemos de fazer isso com os mais importantes. A gente trata bem os de fora, como se dizem, nós tratamos bem do de fora e esquecemos do de casa. É claro que a convivência tem percalços e o fato de a gente estar ali naquele batido todo dia, a gente vai cansando um pouco. Mas a gente tem que aplicar mais com os de casa do que com os de fora. Porque são eles que são o nosso refúgio. Eles que estão ao nosso lado a todo tempo. E quem são as pessoas que nós mais convivemos para aplicar isso? Quem são as pessoas que nós mais convivemos? Quem são as pessoas que nós mais convivemos? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, antes de mais nada, nós temos que ter todos esses princípios com nós mesmos e com Deus. Porque embora eu não veja Deus aqui, eu sinto a presença dele. Eu não vejo ele fisicamente, né? Mas eu sinto a presença dele e vejo ele na natureza, vejo ele em cada um de vocês. Então, para que a gente tenha essa ideia de aplicar isso com nós mesmos, nós temos que ter conhecimento pessoal, né? Porque não adianta. Eu não consigo esconder nada de mim. Tentei fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava. Chegava junto. Já tá uma relação. Já tava lá, né? Já tá uma relação tóxica, inclusive. Porque eu não consigo esconder nada de mim, onde eu vou, eu tô. Então eu não tô conseguindo esconder nada de mim. Então eu sei onde eu erro, as coisas que eu erro. Mas por outro lado, eu sei o tanto que eu sou bom. Eu sei todas as coisas boas que eu faço. Entendeu? É claro que eu vou tentar diminuir os meus erros e cometer novos erros ao invés de cometer sempre os mesmos erros, né? Porque errar nós vamos a todo momento. Mas que seja de boa fé, tentando fazer outras coisas. Mas, embora a gente erre, que a gente erre tentando ser melhores a cada dia. E tendo esse conhecimento pessoal. Porque como que eu vou fazer o bem a mim se eu não me conheço? Se eu não sei quais são os meus gostos, como que eu vou fazer bem a mim? É louvável a pessoa que pensa no outro, em ajudar o outro, em fazer os gostos dos outros. Mas desde que isso não interfira nos gostos pessoais dessa pessoa, desde que eu não me frustre para fazer o bem para o outro. Porque como eu não escondo nada de mim, a minha responsabilidade é maior comigo. E eu tenho que saber, tenho que ter conhecimento pessoal para saber quais são as coisas que eu gosto para me presentear. Porque se eu faço tudo para mim, eu tenho que me presentear. E às vezes eu presenteio o outro e esqueço de mim, né? E com Deus é a mesma coisa. Eu não consigo esconder nada dele. Ele está aqui a todo momento, está vendo as minhas atitudes, né? E ele, ao mesmo tempo, ele também sabe o quanto eu sou bom e está disposto a me ajudar depois que eu tomar a iniciativa. Certo? Então, se Deus Todo-Poderoso está disposto a me ajudar, o que está me travando? Se Deus
sabe do meu potencial, o que está me travando? Coragem para mudar? Coragem para mudar, talvez. Ou você não se conhece suficientemente bem? Por isso que é importante o conhecimento pessoal, como eu disse aqui, saber o que a gente gosta, porque a partir daí nós vamos conseguir evoluir a cada dia mais. Entendeu? E saber tratar a gente bem, porque se a gente não trata bem a nós mesmos, como que a gente vai tratar bem o coletivo? Como que eu vou conseguir tratar bem outra pessoa se eu não trato bem a mim mesmo? Tem uma coisa que fala, Rafael, que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não se conhece o suficiente, como é que você pode se aceitar, quiçá se amar ou se transformar? Né? Exatamente. Então, para que a gente tenha cada vez mais intimidade com Deus, né, porque Deus está ao nosso lado o tempo todo, a gente tem que buscar por conhecimento. E o conhecimento de Deus, ele está na palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quanto mais nós estamos nessa busca, mais a gente vai estar próximo, vai sentir essa energia. E é tão bom sentir essa energia. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai sentir. E a gente só consegue evoluir isso dentro da gente quando a gente vem aqui e busca conhecimento, busca o conhecimento de outras pessoas que nos agregam. Ou então, outras pessoas que vão a outros lugares e buscam também esse conhecimento. Mas é preciso que a gente busque isso para estar ao lado de Deus e saiba sentir essa energia. Assim como a gente assim como a gente tem que saber sentir o que é bom para nós, quais são as nossas necessidades, o que faz bem para mim, eu tenho que sentir quais são as necessidades de mim para com Deus. E as formas de convivência, para que a gente possa ter melhores convivências, é claro que isso não é um manual de instruções. No entanto, tem algumas coisas que a gente pode fazer que vai nos ajudar nesses momentos para que a gente possa ter melhores relacionamentos com as pessoas e ter melhor convivência com as pessoas. E quais são essas formas? Principalmente estudar e se evangelizar. Porque o estudo, ele vai te abrir a cabeça para que você tenha o conhecimento técnico disso. Nesse sentido de evangelização, de espiritualização, é estudar a palavra de Deus, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, para que a gente tenha um conhecimento, para que a gente possa colocar isso no nosso convívio pessoal. A partir daí, nós vamos ter experiência, que é algo que anda junto com o conhecimento, certo? As experiências da nossa vida, elas que nos fazem nos calejam, digamos assim, né? Nos calejam para que a gente possa evoluir cada vez mais. Só que tudo que eu vivo vai fazendo as minhas experiências. Mas se eu coloco isso junto com o conhecimento, eu descubro outras formas, outros caminhos que vão agregar a esse convívio. Eu vou passar a conviver com as outras pessoas, ter um conhecimento melhor para tomar outras atitudes que vão chegar ao ponto comum com mais facilidade ou mais vezes. Então, eu tenho que estar em constante estudo, até mesmo porque a sociedade evolui. A convivência vai mudando. E eu tenho que estudar tudo isso, junto com a minha convivência com as pessoas. E confiar em Deus, que é a principal das coisas e que às vezes é o que a gente deixa por último. A gente vai achando que vai dar conta de tudo e vai falando, não, depois eu recorro. E quando vê, era algo que estava ao seu lado o tempo todo. A partir do momento que você tem humildade de pedir, se esclarecer, é algo que estava muito mais próximo de si o tempo todo. Posso falar? Não, pode falar. Pode ser? Pode. Pode ser depois? Então, eu vou compartilhar nesse sentido de confiar em Deus
compartilhar um acontecimento que aconteceu comigo, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou advogado e eu comecei a advogar em abril do ano passado. E antes de advogar, eu separei um certo valor em dinheiro porque eu sabia que o começo era muito difícil. Eu fui sozinho e sabia que eu ia enfrentar um início de advocacia que seria muito difícil e realmente foi. E para isso eu separei esse dinheiro porque eu sabia que seria difícil, certo? Chegou um ponto que acabou tudo que eu tinha e assim, não tinha nada vencido ainda, mas chegou no osso, no limite. E eu lembro que eu cheguei na porta do escritório, escorei na porta, assim como eu tenho costume de fazer, e olhei para o céu. Tava um céu azul, maravilhoso, e em momento nenhum eu duvidei de Deus. Porque eu sei que Ele vai ser meu provedor, sempre foi meu provedor e sempre será. Mas eu dei uma desesperada, eu sou humano, assim como qualquer outra pessoa, eu dei uma desesperada. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu tenho outros recursos, mas falei, e agora? E num passe de mágica virou um mês, e de uma maneira que eu não consigo explicar, entrou dinheiro no escritório, eu consegui pagar tudo e tal, e consegui ter essa proveniência naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Que esse, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, se não o mais difícil da minha carreira. Se eu superei esse momento, eu vou superar qualquer outro momento, qualquer outra dificuldade que vier daqui para frente. E tem horas que eu me vejo num cotidiano com outros problemas, aí eu paro e penso. Eu sempre me lembro desse dia que eu escorei na porta do escritório, olhei para o céu e falei, o que vai acontecer agora? E se naquele momento teve proveniência, todo momento vai ter. E esse momento serve para minha bagagem, da minha experiência. É o principal momento para que eu saiba que eu vou superar. Que a minha proveniência, é claro que a minha proveniência vem dos meus clientes e tal, a sua proveniência vem dos seus clientes, quem tem um salário fixo vem do seu patrão, mas a proveniência mesmo, ela vem de Deus, então não preocupa. É claro que você não vai fazer dívida de 20. Você não vai comprar Não faço maior. Você compra 50 mil no cartão de crédito ganhando 2, né? Então, claro que você vai saber lidar com isso, mas. Pois é, Faça a sua parte. Eu ia falar, faça a sua parte. Dá o seu primeiro passo, que a partir do primeiro passo, tudo vai ser esclarecido. Todo mundo vai te ajudar. Mas se você não der o primeiro passo, você vai ficar estagnado. Então, vou só tomar uma água. E para que a gente pense nas convivências, nos nossos relacionamentos, é primordial, como eu já falei anteriormente, a melhoria pessoal, né? O conhecimento pessoal e a melhoria pessoal. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é se comparar consigo mesmo. Não seja injusto consigo. A comparação não é com o vizinho, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não se compare com a pessoa que chegou aqui há um mês e tem a mediunidade ostensiva. Não se compare com o jogador de futebol que é profissional. Não me compare com o advogado que está no mercado há 30 anos. Não me compare com o juiz de direito. Né? Cada um tem que se comparar consigo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque é muito injusto com a gente está se machucando ao comparar com as outras pessoas. Porque a comparação, ela é comigo há um ano atrás. Como eu era um ano atrás? Acabei de falar de uma história minha aqui que é de quase um ano atrás. Esse momento é inclusive muito importante, porque eu estou fazendo um ano agora de escritório e eu olho para trás e vejo que eu melhorei, que eu avancei, que eu estou fazendo um bom plantio e uma boa colheita. E não paro de plantar porque eu acabei de colher. É constante. A melhoria é constante. Então, compare consigo
E se comparou e você piorou, preocupa não, você ainda tem tempo. Mas você tem que... a comparação é importante. Você fazer a comparação, mas consigo mesmo. E se melhorou, vamos melhorar mais. Vamos colocar uma nova meta. Uma meta diferente. Acordar mais cedo. Foi a última meta que eu fiz. Acordar mais cedo. Então, a comparação é com nós mesmos para que a gente possa evoluir de acordo com o que nós somos. E não pensem que você vai evoluir em 1 ano o que você teria que evoluir 10 anos. Porque é saber ter paciência, a gente volta lá atrás, é ter paciência e tolerância porque o tempo é de Deus. E quais são as coisas que a gente pode fazer além disso? É aumentar ou melhorar a nossa convivência com aquelas pessoas que são pela gente de verdade. Né? As pessoas que são mais próximas da gente. Eu falo isso por mim também. Melhorar minha convivência com a minha mãe, que é uma coisa que eu luto a cada dia para melhorar. É muito difícil, mas eu luto e em vários momentos eu falho, e às vezes é pelas mesmas falhas. Eu também tenho que reconhecer, né, gente? Estou aqui dando a cara a tapa, eu reconheço que em determinados momentos eu falho muito. Mas é melhorar essa convivência com ela. Me aproximar cada vez mais. Minha avó, por exemplo, tá aí, já é mais velha e tal, é tirar um tempo para ir visitar ela, para ir ver meu irmão, para ver meu pai, e para manter cada vez mais esse elo e melhorar cada vez mais esse elo, porque fica cada vez mais forte. Às vezes a gente tira tempo para os nossos clientes 9 horas da noite, 10 horas da noite, e você não tira um tempo para você, você não tira um tempo para sua família. Então, une mais, que é uma das formas de melhorar a convivência. Sabe? E a convivência, para ser ainda melhor, não só na casa espírita, mas em qualquer outra coisa, a gente tem que estudar. Porque o Evangelho é o manual de instruções, né? Tem até uma frase que eu anotei aqui. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O Evangelho é o caminho para quem está em luta. E eu já vou em outro conceito que é o trabalho. Para quem está em luta? Quem está trabalhando. O trabalho dignifica o homem. Então eu tenho que estudar e trabalhar para que eu possa ser cada vez melhor e para que essas coisas andem juntas e eu seja cada vez melhor, que eu esteja cada dia mais preparado para ajudar a mim mesmo e a partir daí eu ajudar a sociedade de modo geral. Porque às vezes eu estou de boa fé para ajudar as outras pessoas, mas se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver preparado, como que eu vou ajudar alguém? E para eu me preparar, é trabalhando, é estudando, é não deixando a peteca cair, como a gente fala, né? Cuida do seu corpo, porque o seu corpo é a casa que Deus te deu nesse momento. Entendeu? É até algo que a gente discute muito aqui, a questão de pensar que é até suicídio a pessoa que age de má fé com o seu corpo, que não cuida do seu corpo. E como você pode cuidar do seu corpo? Se alimente bem, faça exercícios físicos. Essas são as melhores formas. Então cuida do seu corpo, seja bom para si mesmo. Entendeu? Então eu já falei do trabalho, do estudo, das relações pessoais, do cuidado com o corpo, do conhecimento pessoal, do convívio com as pessoas que são de verdade. E não nos comparar com a grama do vizinho. Eu não posso me esquecer do mais importante, que é me evangelizar. Cuidar da minha energia. Buscar a Deus, porque é nele que temos todas as respostas. É a partir disso que nós vamos colocar tudo isso que foi dito em prática, né? Então, eu acho que tudo nos é dado. Que tudo nos é dado.
às vezes nos falta fé. Tudo nos é dado, mas nos falta fé. Então, a convivência, os relacionamentos, eles não são fáceis, mas é uma busca diária, é cada dia de uma vez. E é a busca para a melhoria pessoal, para que eu também possa ajudar o coletivo. E é isso. Deu tempo?